Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero meditar aqui com você neste momento a palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui nós vamos falar sobre fé, modo de viver e pureza. Sobre fé, nós vamos falar sobre Davi. Davi, ele era ainda muito jovem quando ele enfrentou o gigante Golias. Ele enfrentou o gigante Golias e o venceu. E aquela situação exigia da parte de Davi muita fé. Mas Davi sabia que o gigante Golias já tinha enfrentado grandes guerreiros fortes, poderosos. E mesmo assim Davi não ficou com medo, porque todos os guerreiros estavam todos amedrontados. Davi não ficou com medo, Davi não ficou amedrontado. Mas tem uma diferença. Davi, ele não foi lutar com o gigante com as suas próprias forças. Davi, ele não confiou na sua própria força, na sua própria sabedoria. Não, Davi, ele foi lutar com o gigante, segundo diz a palavra, em nome de Deus. Davi não foi contra o gigante conforme a sua força, conforme a sua sabedoria. Davi foi lutar contra o gigante em nome de Deus. Assim temos que ser nós também. Quando nós nos pegarmos em uma situação onde nós precisamos ter fé, que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar. Que nós não venhamos tentar fazer as coisas com as nossas próprias forças, porque pode não dar certo. Muitas das vezes não dá certo. Então, que nós venhamos confiar somente em Deus e tudo que nós formos fazer, e nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar, e tudo dará certo. Aí talvez você me diz, mas como que eu vou ter fé? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós temos que estar constantemente buscando a palavra. Nós temos que estar constantemente meditando na palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Agora vamos falar sobre o modo de viver. O modo de viver, nós podemos falar sobre a vida de Samuel. Samuel, ele servia no templo com o sacerdote Eli e os filhos de Eli. E lá no templo, os filhos de Eli faziam muitas coisas erradas e escolhas erradas. E Samuel cresceu no meio desse tipo de pessoas. Mas Samuel, ele não se dobrou ao pecado. Samuel, mesmo vivendo em meio de pessoas que faziam coisas erradas, escolhas erradas, ele não escolheu copiar essas pessoas. Nós não podemos copiar aquelas pessoas que estão ao nosso lado fazendo coisas erradas. Nós não podemos copiar. Samuel, ele cresceu no meio desse tipo de pessoas, mas ele não se dobrou ao pecado, ele não copiou esses tipos de pessoas. E nós também temos que ser assim. Nós não podemos copiar as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós não podemos copiar. E Samuel, ele cresceu no meio dessas pessoas fazendo coisas erradas, escolhas erradas, mas ele não se dobrou ao pecado. Samuel, ele continuou firme mesmo. Ele continuou firme, dando um testemunho de obediência a Deus. Assim nós temos que agir também. Agora nós vamos falar sobre pureza. Nós vamos falar sobre a vida de José. José, ele sofreu muito na casa de Potifar. E ele muito jovem, muito belo, ele foi tentado pela esposa de Potifar. Mas mesmo assim, ele não cedeu à tentação, ele não caiu na tentação. Assim temos que ser nós também. Quando a gente vê alguém pecando e errando do nosso lado, nós não podemos copiar. Nós não podemos ficar olhando para aquelas pessoas que estão errando, que estão pecando. Nós temos que manter o nosso foco firme, que é em Cristo. Jesus logo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não podemos perder o nosso foco. E muitas das vezes nós olhamos para os nossos amigos do mundo, para as pessoas do mundo e pensamos, mas aquela pessoa é tão feliz e eu não sou. Mas eu vou te falar uma coisa, aquela alegria é passageira. E José, ele não cedeu à tentação. José, ele manteve firme a sua pureza. E esse é um pré-requisito neste tempo que nós estamos vivendo. Porque Jesus, ele está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus, ele está procurando aquele que queira fazer a diferença nesse mundo, nessa geração corrompida. Filho não respeita a mãe, não obedece na escola, não respeita os mais velhos. Onde muitos não têm amor um para o outro mais. Acabou o amor, acabou o respeito.
Mas Deus, Ele quer usar a nós. Então nós temos que ter esse pré-requisito. Qual pré-requisito? Nós temos que ter fé. Nós temos que ter um modo de viver cristão totalmente como se diz a Bíblia. Não vou dizer aqui como nós temos que viver. Basta você abrir a Bíblia que você vai ver. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ter um modo de viver cristão que agrade a Deus. E nós temos que viver em pureza. Viver em pureza, negando as tentações. Porque Deus, Ele quer usar mim, Deus Ele quer usar mim, Deus Ele quer usar você. Mas para isso nós precisamos de renúncia. Renunciar a algumas coisas que têm nos afastado da presença de Deus.